Essa é a nossa sessão de estudos de número 10, do dia 8 de agosto de 2024. Nós estamos estudando a mediunidade. Então, nós estamos na fase do estudo teórico. E é sempre conforme o Espiritismo. Nós estamos na segunda unidade, que é a ação fluídica, capítulo 13, Emancipação da Alma. Nós vamos complementar o capítulo 12, que também é a emancipação da alma. Ele está no livro Mediunidade, da Terezinha Oliveira. Como a gente sempre tem dito, ele tanto pode ser encontrado na forma de livro, né, o e-book, e também pode ser encontrado em 34 vídeos gravados no YouTube. Basta que coloque lá curso Mediunidade, Terezinha de Oliveira, e vai estar todas as sessões lá. Então, portanto, está bem assistido isso. E a gente aqui reforça o estudo nosso através dos capítulos que a gente tem visto aqui, né? Ah, Então, hoje, capítulo 13, Emancipação Parcial da Alma, parte 2. Então, a gente viu no outro que era parte um. Esse aqui é um complemento. Portanto, até ele é um pouquinho mais curto em relação ao que a gente tem estudado. Mas vamos lá. Então, o sono, né? O que é o sono? O sono é um fenômeno fisiológico. Acontece com o corpo da gente. E ele acontece quando o corpo entra em repouso. Então, o corpo é material, é animal, é algo que precisa de um tempo para se refazer. Então, através do sono, a gente se refaz, né? A gente dá um tempo para o corpo se refazer. Mas tem um espírito também na jogada, porque na final nós somos seres encarnados. Então, basicamente, espírito e corpo, basicamente. Só que o espírito está sempre acompanhado do perispírito, que é o corpo do espírito. Então, quando a gente emancipa, né, nós nos emancipamos do corpo, então é o espírito e o perispírito que vai ter uma experiência fora do corpo, enquanto o corpo dorme, né? Então, o que acontece? Há uma suspensão da vida ativa do corpo, né? E então, o que há aí é um afrouxamento de laços fluídicos, porque nós estamos presos à matéria por esses laços fluídicos. São como que, entre aspas, cordas que nos atam espírito, sempre acompanhado do perispírito, né? Que seria a alma, porque nós estamos encarnados. Kardec fala que a alma é o espírito encarnado, né? Então, nesse momento, ele se emancipa do corpo. Ele se separa para experiências, mas está unido por um cordão fluídico, um laço, né, como a gente chama de laços fluídicos. Então, não, enquanto esse laço estiver unido, né, espírito e matéria, o espírito e corpo, tá ocorrendo ainda o reencarne. Então, nós estamos reencarnados. Quando rompe esse laço, aí nós desencarnamos, né? Então, para isso pode ser uma forma abrupta, violenta, através de suicídio, acidente, esse tipo de coisa, ou então de forma natural, que vai passando os anos, vai passando, vai enfraquecendo esses laços, chega um dia que ele se desfaz quase que naturalmente, assim, né? Quer dizer, é naturalmente, mas quase sem perceber, né? Então, ela fala de laços, laços com dois S's aqui, né? Estando laços os cordões. Laços é assim, enfraquecidos, cansados, né? Está num estado assim já meio deteriorado, né? Então, quando nós estamos laços, nós estamos cansados, fatigados, né? Enfraquecidos. Então, esses cordões fluídicos, laços, nessa condição de laços, aí o espírito pode se afastar do corpo, que está adormecido. Então aí ocorre a emancipação, né? Então, através do sono. É assim que nós estamos tratando agora, né?
Então, para quais são os motivos, né? Para que acontece isso, né? A gente recupera as faculdades espirituais. Então, é como se a gente, é como não, nós passamos a ter a consciência do nosso estado espiritual, que a gente sabe que está espiritualmente tendo uma experiência reencarnatória. Porque enquanto a gente está em estado de vigília, ou seja, ativos, acordados, despertos, né, nós nos esquecemos quem fomos, que personalidade que nós fomos, ou que personalidades nós fomos, um monte de coisa, que é o esquecimento dos nossos inimigos, dos nossos amigos, de tudo, a gente, das profissões que nós tivemos. Então, toda a nossa experiência espiritual, ela fica embotada pelo sono, desculpa, pelo esquecimento quando encarnados. Então, uma das coisas é recobrar, recuperar as faculdades espirituais, né? Porque a matéria limita a gente nesse sentido. Também ele se vê como um ser imortal, né? Aí fica claro para ele o porquê que ele está encarnado, porquê dessa existência. O problema é que quando a gente volta ao estado de vigília, sai do estado de emancipação parcial da alma, a gente acaba, nesse sentido, né? A gente acaba se esquecendo, né? Quando a gente retorna para o corpo. Mas quando em estado de emancipação, a gente tem consciência, ou pelo menos mais consciência do estado em que a gente está ali, como ser, como um espírito imortal, né? E também pode ocorrer uma outra possibilidade, quando a gente está com esses cordões fluídicos bem, assim, atenuados, que a gente emancipa, né, através do sono, a gente se lembra do passado, né? Às vezes até não só do passado, né, esse passado recente, mas de outras existências. E também pode, em algumas pessoas, prever acontecimentos. Então, tem gente que sonha que alguém morreu, né? Um exemplo, quando retorna, puxa, eu sonhei que fulano morreu. Passa uns dias, vem a notícia, ou passa algumas horas, vem a notícia, fulano morreu. Puxa, mas eu sonhei com ele, por que que eu não anotei? Por que que eu não falei? Por que que isso? Né? Muitos acontecem dessa maneira, né? Então, é, a amplitude das possibilidades, né? Ou, amplitude ou não, depende muito do grau evolutivo do espírito, porque conforme o grau evolutivo também, ele passa a ter experiências ou vivências, né? De acordo com o nível que ele está. A gente vai ver isso ao longo do estudo, né? Então, sono e morte. Então, são duas coisas diferentes, mas que a gente, durante o sono, é como se a gente morresse, entre aspas. É como se morresse. E nós vamos percebendo, quando ela fala assim, que o sono parece um pouco com a morte, com a desencarnação. Por quê? Porque ele se desliga do corpo, ele se afasta do corpo. Então, nós morremos, entre aspas, todo dia, desencarnamos todo dia, ou enquanto a gente dorme. Se a gente pula uma noite de sono, não, mas dormiu, teve o sono, o nosso espírito se distancia do corpo. Quando a gente desencarna, ele se distancia para não voltar mais, né? Que rompem os laços fluídicos. Mas no caso do sono, é um equivalente a uma morte temporária, né? Então, quando a gente desencarna, aí os laços são desligados, né? Totalmente, acaba, não tem. Já no sono, esse desligamento é parcial, por isso que é chamado de emancipação parcial, tá? Então, o sono e a morte são similares no aspecto de recobrar a consciência espiritual, saber que são espíritos. De novo vem a palavra laços, quando ele fala assim, ó, os cordões fluídicos, mesmo laços, mesmo enfraquecidos, continuam
permitindo a comunicação total, perfeita com o corpo. Porque se o corpo sofrer qualquer abalo, qualquer ameaça, imediatamente o espírito regressa ao corpo. Então, não se tem notícias de alguém que desencarnou inconsciente, ou seja, que não veio para o corpo, né? Estava dormindo, longe, aí houve uma ameaça e se efetivou, e a pessoa desencarna e o espírito não estava presente, ou a alma, né, não estaria presente. Ela vem sim, qualquer ameaça. Tanto que mexer um pouquinho lá, a pessoa volta e desperta, né? Agora, durante o sono, vamos ver o que é a vivência do espírito, o que acontece, né? Primeiro, o espírito nunca está inativo. Isso é uma coisa que realmente nós estamos sujeitos. Nós não dormimos. Às vezes eu faço uma brincadeira, um comentário jocoso aí, de que a gente desencarna, mas não se aposenta. A gente se aposenta aqui na Terra, mas como espírito, a gente não para, não dorme, não cansa, enfim, está o tempo todo ativo, né? Só se a mente dele imprimir que ele está cansado, que ele está dormindo, que ele está, enfim, de qualquer que seja a situação, né? Aí é uma outra coisa. Mas o espírito não para. O espírito está ativo o tempo todo, né? É, eu conheço um espírito muito próximo, né, meu, e que falou uma vez que foi importante que ele tivesse o conhecimento da realidade espiritual, porque isso fez com que ele não ficasse inativo ou na inatividade, porque era uma pessoa que estava ligada à religião evangélica, que acreditava até então que as pessoas dormiam, desencarnam e dormem até o dia do juízo final, não importa o tempo que leve. Pode levar poucos anos ou pode levar milhares de anos, vai depender de quando chegar o juízo final. Então é assim que se pensa, né? Algumas religiões, particularmente evangélicas, né? É, já o, a gente acredita que pode haver sim um momento de repouso, né? Mas a partir do momento que já está, o espírito já adquiriu esse repouso, já está melhor, aí ele começa a trabalhar e não para mais, né? Ele não fica na inatividade. Então, essa vivência do espírito durante o sono, ele está sempre ativo, né? Porque o sono, ele repousa o corpo. E enquanto ele está repousando o corpo, o espírito tem a oportunidade de se relacionar com o mundo espiritual. E para que ele se relaciona com o mundo espiritual? Buscar orientação, né? Buscar conforto e forças para seguir na jornada reencarnatória, porque não é fácil. Ninguém, não é segredo para ninguém que viver não é fácil. Então, a gente tem a possibilidade de receber o encorajamento de outros espíritos familiares a nós, o espírito que é responsável pela gente aqui, que é o nosso protetor espiritual, outros que vêm também, familiares, que querem o nosso benefício, querem o bem nosso, né? Então, eles vêm e nos dão esse conforto, esse empurrão para frente. Então, nós estamos rodeados de pessoas que têm interesse que a gente vença, porque a gente vencendo e eles contribuindo, eles têm mérito nisso também. Estão fazendo bem e nós seguimos adiante, porque não é fácil, não é fácil mesmo. A gente envelhece, a gente sente dor, sente frio, sente fome, é sujeito a um monte de tentações, né, de paixões. Então, a gente tem que estar lutando contra a corrente. É como se a gente nadasse, né, contrário ao fluxo do rio, contra a corrente. E não é fácil nadar contra a corrente, porque aqui as oportunidades são enormes, porque é a característica do mundo que a gente vive. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, que a gente está
parcialmente emancipado, a gente tem contato com aquelas pessoas que querem o nosso benefício, né? Então, a gente vai tendo essa possibilidade para poder seguir na nossa jornada terrena. Agora, quando a gente emancipa parcialmente, né, do corpo, o espírito ele segue o seu estado evolutivo, a sua condição evolutiva, a condição moral, né? E isso varia de espírito para espírito. Os espíritos inferiores, os ainda estagnados na inferioridade, nós, espíritos inferiores, a gente busca interesses egoístas, materialistas, né? Bastou que se afaste, pronto, já vai para esse lado terreno, vai dar expansão para os instintos, para as tendências inferiores, e vai buscar a companhia com que a gente se afiniza. Então, esses são os espíritos ainda atrelados à inferioridade, que somos a maioria de nós. Já os espíritos que já têm alguma condição, já estão mais evoluídos, eles vão buscar ambientes elevados, espiritualmente falando, né? E lá eles trabalham, eles se instruem. Então, aí, essa é a diferença, né? E vão estar sempre em companhias de espíritos superiores, né? Reencontram amigos, parentes desencarnados, né? Então, essas visitas acabam sendo não somente para pessoas encarnadas, como pessoas desencarnadas, como também encarnadas. Então, a gente se relaciona espiritualmente enquanto o corpo dorme. E esses espíritos podem estar, a gente pode visitar alguém, vai num outro lado do planeta lá e visita alguém quando está dormindo aqui. Agora, a única coisa, e a gente vai ver um pouquinho mais aí, que é a lembrança do sonho, né? Então, da experiência que a gente teve. Porque o sonho nada mais é que a experiência que a gente teve durante a, a emancipação parcial da alma. Então, a experiência que a gente teve, a gente vai e de alguma maneira registra isso, né? Então, enquanto o corpo está dormindo, nós estamos nos relacionando com as outras pessoas. E, claro, dependendo do grau evolutivo, a gente varia, né? Os ambientes, as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, o sonho. O que é o sonho? O sonho, ele pode ter origem em duas fontes. Pode ser fruto de um processo fisiopsíquico e outro que pode ser sonho espírita. O que é um, o que é outro? O processo fisiopsíquico tem a ver com a gente, com experiências nossas, experiências que pode ser da condição orgânica, né? Se a gente tiver qualquer perturbação circulatória, digestiva, o ambiente que a gente está ruidoso, está passando frio, calor, então a gente tem uma experiência de sono, desculpa, de sonho, que tem a ver com a realidade que a pessoa está tá passando, né? E então é algo pessoal, é algo próprio, não é algo que vem de fora, né? Então a gente pode ter, inclusive, detectar enfermidades nossas que conscientemente a gente não percebe, né? Ou então a gente, o sonho é resultado das criações mentais nossas, o subconsciente, que a gente está lá pensando e está é, vivendo, rememorando, né? Então, aquilo que nos afeta enquanto a gente está acordado pode afetar depois o sonho, pode ser um prolongamento, assim, uma continuidade do que a gente está vivendo, né? Então, ele pode até ajudar a gente a interpretar o mundo psíquico, o mundo nosso, esse mundo que a gente vive internamente, né? Esse mundo mental. Então, um é nosso, que é esse fisiopsiquismo, né?
E o outro é o sonho espírita, que é o resultado da vivência do espírito no mundo espiritual. Então, ele dorme e ele está tendo uma experiência. E aí, ele tem uma lembrança do que ele viu, do que ele sentiu, do que ele fez durante essa emancipação. Então, aquilo que ele tem uma experiência, né, ele entra num mundo que não é o mundo interno dele, é o mundo externo. E aí ele registra aquilo. Alguns não registram nada. Eu mesmo sou daqueles que, para lembrar de um sonho, nossa, é raríssimo. E quando lembra, não tem pé nem cabeça, né? E então, agora, quando a gente não lembra, o cérebro não registra, né? Então, e se registra, está ali, fica parado de alguma maneira, escondido e não tem jeito, né? Então, não houve um registro das impressões. Agora, tem outros que a gente lembra só de impressões, de alguma coisa que vem, né? Quando a gente lembra e não tem pé nem cabeça, né? Agora, também pode ocorrer um misto dos dois, tanto algo que é desse processo fisiopsíquico com o sonho espírita. Mistura os dois. Aí sim que fica tudo complicado, né? Então, fica confuso, incoerente, né? Agora, se for necessário, os espíritos, eles magnetizam a gente, atuam magneticamente sobre nós e a gente, ao acordar, lembra da maior parte ou aquilo que é importante do sonho que teve. Então, os espíritos têm essa capacidade de despertar em nós ou de tornar o nosso sonho assim registrado e bem, eu diria assim, bem definido, bem claro. Eu sempre uso o exemplo de uma pessoa que já disse, já informou para a gente que, que o sonho dele ele se lembra de tudo, né, do sonho, que é o palestrante médico Dr. Décio Iandoli. Ele conta até dá exemplos, né, de sonhos que ele tem e quando ele é desperto ele lembra de tudo, com quem ele teve, o assunto que falou, as circunstâncias, tudo. Ele vem de forma clara. Então, é um tipo de mediunidade, podemos dizer assim, que inclusive pode ter sido com a ajuda de espíritos para ele se lembrar. Ivone Pereira lembrava dos sonhos. Quando ela vinha, depois ela escrevia. Então, Bezerra de Menezes tomava ela pelo braço e ia a lugares ermos, lugares longe, né? E aí tinha alguma experiência de ajuda, tudo, e depois ela voltava e lembrava de tudo. E contava nos livros. Então, depende muito dessa capacidade ou da ajuda espiritual para reter a experiência, né? Reter na memória a experiência que teve, né? E às vezes a gente não lembra de tudo perfeitamente, né? Mas fica uma intuição que sugere algumas coisas, que nos encaminha para alguma coisa. Agora, do mesmo jeito que espíritos mais elevados que nós nos ajudam a lembrar de sonho, espíritos atrasados também podem fazer isso, mas só que com o intuito de nos prejudicar, né? E a gente, para isso, tem que estar em sintonia com esses espíritos também, né? E aí, como é que a gente busca a sintonia? Como é que a gente tira melhor proveito do sonho, desculpa, do sono, né? É se preparar para isso. Então, a sugestão, a recomendação que nos é dada é que a gente, para passar esse um terço da existência, né? Por isso a importância, a gente, é, a gente tem que ter em mente que o sono físico, ele é um repouso orgânico. Então, até mesmo para a liberação de toxinas, né? E do sonho, né, já é para o equilíbrio psíquico. Então, que mostra a atividade do espírito. Então, o sono físico é para o corpo. O sonho, né,
é o resultado da experiência do espírito. Então, é importante sonhar, né? Né? Ainda que a gente não lembre nada assim, ou se lembra melhor ainda, né? Então, é a experiência que a gente está tendo, né? Enquanto o corpo dorme, né? Agora, para se preparar, a sugestão é, no que se refere ao corpo físico, orgânico, tudo, refeições leves, higiene, um silêncio, escuridão, todo esse tipo de coisa, porque aí a gente pode ter um sono agradável. E aí a gente vai estar fazendo bem para o corpo, né? Outra coisa, no que diz respeito ao nosso mental, fazer bom uso de leituras, de conversas, usar, assistir filmes, pode sim, mas uns filmes que sejam tranquilos, né? Atividades comedidas, ou seja, com critério, né? Então, nada assim que seja, que venha a trazer algum desgaste para a gente, alguma aflição para a gente, né? Então, esse é no campo mental. E no espiritual, buscar aquilo que é uma leitura edificante, né? Meditação, quem tem esse hábito, se manter sereno, lembrar do perdão, lembrar da prece. Então, tudo isso atinge o espiritual. Então, o espiritual, mental e o orgânico. Se a gente se preparar dessa maneira, a gente tem grande chance de fazer com que o nosso corpo tenha o repouso necessário, né? E que a gente tenha experiências boas quando estiver no mundo espiritual. Então, o nosso corpo e mente repousarão, enquanto o espírito, a gente vai ter assim, a oportunidade de convivência com espíritos bons e com amigos. Amigos, nesse caso, encarnados. Então, é isso que a gente se preocupa, né, quando se trata do sono, né, que a gente vai e, e busca essa assim, como melhor tirar proveito do sono. Então, é assim que a gente termina, né, a nossa sessão de estudos de número 10, hoje, do dia 8 de agosto, tratando do complemento do estudo que a gente teve da semana passada, ou melhor dizendo, da gravação passada, né? Capítulo 13 hoje, Emancipação da Alma, número 2. Então, era isso que a gente tinha, e vamos seguindo com o nosso estudo no próximo episódio, próximo capítulo. Muito obrigado e até até a próxima gravação.